Hora da segunda parte das previsões iniciais para o Oscar 2026 de melhor filme. Nesse vídeo aqui eu falo dos candidatos com chances médias e também grandes de disputar a categoria máxima da festa da Academia. Eu começo falando dos candidatos com chances médias, e o primeiro deles tem a oportunidade de se juntar a uma turma seletíssima. Apenas O Poderoso Chefão e O Senhor dos Anéis tiveram todas as 3 primeiras partes indicadas a melhor filme. O James Cameron busca se juntar ao Francis Ford Coppola e ao Peter Jackson com Avatar, Fogo e Cinzas. Desta vez, a aventura apresenta um clã com o domínio do fogo e, consequentemente, de armas poderosas. A 20th Century Studios sabe muito bem que não precisa de Festival de Veneza, Toronto e também Telluride para se credenciar ao Oscar. Basta lançar Avatar nos cinemas e ver como o filme vai se comportar. E a série até agora tem sido muito bem obrigado junto ao público. Bateu os 2 filmes a casa do bilhão. Então, o filme pode se aproveitar desse apelo popular, dessa força que vai ganhar junto ao público, e também o lançamento perto do fim do ano, próximo da temporada, ajuda a impulsionar o filme sem dúvida nenhuma. Porém, vale lembrar que esse é o 3º filme da série e que o James Cameron prometeu pelo menos mais 2 filmes. Então, talvez a Academia olhe e fale, para quem indicar agora? Já indicamos os 2 primeiros, dá para segurar esse aqui, coloca ele nas categorias técnicas, som, efeitos visuais, é claro, mas deixa para talvez uma possível indicação lá no último capítulo, lá no 5º capítulo, se é que o James Cameron vai terminar nesse episódio. Então, isso pode atrapalhar. Eu acho que está muito na conta da Academia olhar para o filme e dizer, beleza, a gente já te indicou, vamos agora abrir o espaço para outras possibilidades, inclusive mesmo dentro dos blockbusters norte-americanos. Já a Amazon MGM jogava todas as fichas em Depois da Caçada. A passagem por Veneza, entretanto, foi polêmica. Primeiro pelas falas de apoio do diretor a Woody Allen, hoje persona non grata em Hollywood, e também a trama, acusada de ser contraproducente ao feminismo, ao questionar a credibilidade das denúncias de vítimas de abuso. Foi tanta polêmica que ainda teve uma coletiva de imprensa bastante controversa que não apenas o filme, mas também o Luca Guadagnino, a Julia Roberts, que era altamente cotada em melhor atriz, e a Ayo Edebiri em atriz coadjuvante meio que perderam a força. Acho que Depois da Caçada dificilmente se recupera até as indicações do Oscar 2026. Lançado no Festival de Toronto, Nuremberg recebeu críticas mistas. O longa, protagonizado pelo Russell Crowe e Rami Malek, 2 ganhadores de melhor ator, volta a colocar holofotes nos casos judiciais envolvendo nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que na edição de 1962, Julgamento em Nuremberg foi indicado a 11 categorias, incluindo Melhor Filme. E venceu 2, em Roteiro Adaptado e Melhor Ator, com Maximilian Schell. Nuremberg, entretanto, não conseguiu grandes coisas junto à crítica, muito pelo contrário. A produção do James Vanderbilt foi dita ali como bastante convencional. No máximo, o Russell Crowe chama atenção, até pela transformação física dele, especialmente de maquiagem. A tendência é que sejam daqueles filmes que parece que tem cara de Oscar, mas chegando ali na hora do vamos ver, não vai conseguir nada, vai ficar no 0 a 0 mesmo. The Testament of Anne Lee pode não ter conseguido a aclamação que o Brutalista teve em Veneza, o trabalho anterior da dupla Mona Fastvold e Brad Colbert. Porém, foi bem. Teve muitas críticas bastante simpáticas ao filme, bastante favoráveis, especialmente para Amanda Seyfried, que foi projetada para a disputa de melhor atriz, seria a primeira indicação dela na categoria, ela que foi indicada por Mank, mas em atriz coadjuvante. A questão aqui é que mesmo com Amanda Seyfried podendo até puxar The Testament of Anne Lee um pouco mais forte para melhor filme,
O problema é que a produção não tem, neste momento, nessa altura do campeonato, eu estou gravando esse vídeo agora no finalzinho de setembro, ele não tem distribuidora nos Estados Unidos. E isso, nessa altura do campeonato, é um tiro no pé. Você praticamente vai ter que iniciar uma campanha do zero, o que é péssimo se você pensar em algo mais consistente para o Oscar. É claro que se um estúdio olhar e falar, poxa, peraí, por exemplo, uma Amazon MGM que apostava em Depois da Caçada não deu certo, pode ir para The Testament of Nelly e falar, vou apostar tudo aqui. E aí o filme ganha uma atração muito forte. Mas, ainda assim, é um atraso na campanha e você ainda tem um aspecto. O filme é um musical e nessa temporada, dificilmente o Wicked for Good vai ficar de fora. Então ele já vai representar o gênero. Será que a Academia vai emplacar 2 musicais no mesmo ano? Eu acho muito improvável, especialmente com uma temporada tão forte como a que a gente está nesse ano. Paul Greengrass e Matt McConaughey unem forças para chegar com The Lost Bus. A produção é a principal aposta da Apple para a temporada. A trama de heroísmo real de um motorista de ônibus responsável por salvar crianças de um devastador incêndio florestal em Los Angeles no ano de 2018 encontra força, especialmente após a mesma tragédia ambiental ter acontecido no ano passado. As avaliações do filme em Toronto foram positivas, mas muitas já denotando ali um desgaste do estilo do cinema, aquele cinema nervoso, tenso, elétrico do Paul Greengrass. De qualquer maneira, o Greengrass é um diretor que tem um apuro técnico absurdo e isso pode ajudar muito o filme a chegar, por exemplo, ao Oscar em muitas categorias técnicas e, consequentemente, ele entra no radar mirando o melhor filme. Mas nesse momento eu acho que ele está ali, com chances médias de ser indicado. Família de Aluguel já esteve em posição melhor na temporada, mas a passagem por Toronto precisava ser mais arrebatadora para conseguir fortalecer a produção. Ser um drama bonito e inspirador ajuda, é claro, especialmente contando com a força do Brendan Fraser em um momento forte da carreira após a vitória com A Baleia. Hoje, porém, a sensação que eu tenho é que a Searchlight Pictures percebeu que Família de Aluguel não vai muito adiante. No máximo, o Brendan Fraser pode conseguir alguma coisa. E eu tô sentindo que o estúdio tá de olho especialmente em The Stand On, que tá passando na frente da produção. Então, acho que nesse momento o filme está em queda, está saindo até de chances médias para ficar com poucas chances de chegar na categoria máxima do Oscar. Oficialmente candidato do Brasil para o Oscar 2026, o Agente Secreto aparece com chances medianas para repetir o feito de Ainda Estou Aqui. Porém, o suspense do Kleber Mendonça Filho tem uma visibilidade que o drama do Walter Salles não tinha na mesma altura da temporada. Isso, é claro, se deve às 2 vitórias em Cannes, às passagens bastante elogiadas em Telluride e Toronto, a presença confirmada no Festival de Nova York e as sessões especiais realizadas junto aos membros da Academia em Los Angeles. Com Wagner Moura forte em melhor ator e possibilidades em roteiro original e direção, há um caminho aberto sim para sonhar com a categoria máxima. Vai ser curioso saber como a Neon vai trabalhar essa segunda vaga de filme internacional mirando a categoria máxima do Oscar, levando em consideração, é claro, que Valor Sentimental está na frente dos demais. O Agente Secreto ele pode se beneficiar do grande momento do cinema brasileiro. Ainda Estou Aqui fez um feito histórico nessa temporada, chegando a melhor filme, e tem, é claro, a presença brasileira nas redes sociais, que ajuda demais a puxar os filmes. E a imprensa americana já está sacando isso. Você vê a Tânia Mara já sendo até considerada em melhor atriz coadjuvante, as fotos das matérias de melhor ator sempre com Wagner Moura. Então, essa visibilidade é muito, muito importante e pode beneficiar de novo o Brasil lá no Oscar. De agora em diante, vamos falar da turma que está realmente com chances grandes de chegar a melhor filme. Desses todos próximos que eu vou falar,
3 deles eu acho que estarão no Oscar. Coração de Lutador é um candidato que será o ame-o ou deixe-o da temporada. Se em Veneza saiu premiado com Ben Affleck, em Toronto, a turma já não mostrou muito entusiasmo. Ter o combo do Dwayne Johnson buscando a chancela da academia a partir de uma transformação visual e a Emily Blunt lutando para ganhar o primeiro Oscar ajuda bastante. A minha pergunta é, será que a academia ela tem simpatia com o UFC, especialmente agora que o Dana White está assim coladinho com o Trump? Eu acho que não. Vale lembrar, ainda que não seja o UFC, seja luta livre, o Lutador, que é um filme bem interessante do Darren Aronofsky, com grande atuação no Mickey Rourke, não foi indicado ao Oscar da temporada em que ele concorreu. Tudo bem, ali eram 5 indicados, mas ainda assim poderia ter ficado ali entre os finalistas de uma temporada que eu acho fraquíssima, mas não foi indicado. Então, o Coração de Lutador vai conseguir superar essas barreiras? E ainda tem um fato, o filme ele está dentro da A24, que acho que aposta demais nessa temporada em Mark Supreme. Então, talvez Coração de Lutador fique para trás, mas o bait de ter o Dwayne Johnson totalmente transformado e a Emily Blunt, uma dupla de atores carismáticos, queridos do público e que tem também um certo carinho na indústria, isso pode amenizar essas resistências. Vamos ver como o filme se comporta, mas eu não aposto tanto nele chegando entre os finalistas, ainda que considere que tenha grandes chances de alcançar esse feito. Bohemian Rhapsody, Elvis, Maestro, um completo desconhecido. Dramas sobre grandes nomes da música são uma constante em melhor filme. Logo, não dá para desconfiar da força de Springsteen, especialmente se o Jeremy Allen White chegar como um dos favoritos a melhor ator. Springsteen deve ser a grande aposta da 20th Century Studios para o Oscar 2026, recebendo todos os investimentos do estúdio. As outras opções são Avatar, Fogo em Cinzas e também Imperfeitamente Perfeita, do James L. Brooks. Para mim, é um candidato que tem grandes chances de ser indicado, ainda que pensar em vitória eu acho muito difícil, mas indicação tem boas chances. The Voice of Wind Rajab pode levar a Tunísia pela primeira vez ao Oscar de melhor filme. O drama da Kawateh Ben Hania é um filme que trabalha com a temática mais urgente da atualidade, o genocídio que acontece na faixa de Gaza contra o povo palestino. E traz uma história real que aconteceu, se eu não me engano, em 2024, de uma garota de 6 anos de idade que foi morta ao lado da família por tiros disparados pelo exército de Israel. A passagem em Veneza foi consagradora, elogios da crítica, elogios do público que lá esteve, a ponto até de muita gente considerar extremamente injusto ele não ter vencido o Leão de Ouro. O filme tem um timaço de produtores que podem ajudar na campanha. Eu estou falando de gente como Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, deixa eu pegar aqui mais gente, Alfonso Cuarón e Jonathan Glazer. Esse é o time de produtores. A questão aqui é saber como vai ser também o grau de rejeição ao filme, porque da mesma maneira que ele tem apoio, vai ter muita gente que não vai querer saber do filme, especialmente integrantes da comunidade judaica em Hollywood, que é extremamente forte. E um filme divisivo, em uma categoria que, tudo bem, você precisa de consenso mais para a vitória, mas que pode acabar atrapalhando na votação para ser indicado, isso pode pesar. Muita gente, aliás, pode até falar, poxa, peraí, a gente não pode deixar esse filme chegar, porque aí vai dar muita visibilidade para ele, já que tem que ter, vamos assim dizer, 2 filmes internacionais, vamos no Agente Secreto, vamos no Other Choice, vamos em qualquer outro, mas não vamos deixar esse filme avançar tanto. Isso é um problema. E ainda tem um detalhe, The Voice of Wind Rajab ainda não tem distribuição nos Estados Unidos. Voltando a dizer, pelo menos até aqui nesse final de setembro, o que é um problema e tanto pensando em campanha. E nesse aspecto de não ter a distribuidora, apesar dos produtores muito fortes que o filme tem, pode ter relação com essa questão de talvez um boicote, de talvez um mal-estar que esse filme pode causar, até mesmo com a questão política norte-americana
Trump ali pentelhando, perturbando, fazendo as pressões que ele vem fazendo, e a gente tem visto isso muito no show business. É sem dúvida nenhuma a grande situação espinhosa dessa temporada. E vai ser muito interessante acompanhar como a situação de The Voice of Wind Rajab vai se desenrolar nos próximos meses. It Was Just an Accident é outro candidato internacional muito forte para a vaga de melhor filme. Ele chega credenciado pela Palma de Ouro em Cannes, bom sinal para o Oscar desde as indicações de Parasita, O Triângulo da Tristeza, Anatomia de uma Queda e Anora nos últimos anos. O Jafar Panahi também traz o prestígio de ter vencido os prêmios máximos de Veneza, Berlim e Cannes. Logo, falta academia nesse rol. Igual The Voice of Wind Rajab, It Was Just an Accident tem sim suas polêmicas políticas, mas elas operam em outro nível. Sim, a gente teve recentemente um início ali de conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, com os americanos ao lado dos israelenses, porém não dá para colar talvez campanhas maldosas ou mal informadas possam sugerir de que o Panahi é aliado de Israel e é aliado dos Estados Unidos contra o regime iraniano. Essa luta do Panahi, ela é de décadas. Ele já foi condenado à prisão, já fugiu, enfim, ele tenta fazer com que os artistas iranianos, com que a sociedade iraniana tenha um governo menos autoritário. Ele protesta contra esse governo absurdo do Irã nos filmes dele. Então, não dá para você colar essa imagem de apoiador de Israel, dos Estados Unidos, que ele está do lado desses dois países no duelo contra o Irã. É uma outra guerra, é uma outra batalha que ele trava. E ainda você tem nesse aspecto o fato do Panahi ser um dos grandes diretores do cinema na atualidade. Tem também a força do cinema iraniano. Tudo bem, It Was Just an Accident está representando a França justamente porque o Irã jamais indicaria o filme para ser o seu representante no Oscar, mas acho que a força do filme, a força do Panahi podem fazer com que o Irã chegue ao Oscar de melhor filme e seja reconhecido mundialmente como a cinefilia e a crítica sabem da qualidade desse país em relação à sua filmografia. Um país que já nos deu Abbas Kiarostami, que também tem ainda hoje o Asghar Farhadi, que já ganhou 2 Oscars, enfim. O Irã merece essa indicação e por isso eu acho, por esse conjunto de fatores, acho que It Was Just an Accident junto com o valor sentimental, as grandes apostas do cinema internacional para chegar na categoria máxima do Oscar. Casa de Dinamite será uma das grandes apostas da Netflix na temporada. A produção chega com a possibilidade de ser o retorno da Kathryn Bigelow a melhor filme. A última indicação dela foi com A Hora Mais Escura, em 2013. Considerado um eletrizante thriller sobre a tensão nuclear, o filme possui grandes chances de emplacar muitas categorias nas áreas técnicas. Já nas categorias principais, eu não acho que vai pintar indicação para ninguém nas categorias individuais. Talvez direção de casting possa acontecer. Roteiro original é uma possibilidade, Casa de Dinamite tem essa chance, e a Bigelow pode ter chances, mas é uma corrida bem complicada porque está muito disputada. Eu acho que o grande empecilho para o filme é conseguir convencer a academia a colocar 3 produções da Netflix, porque além de Casa de Dinamites, o estúdio tem Frankenstein, do Guillermo del Toro, e Jay Kelly, do Noah Baumbach. Então, 3 filmes do mesmo estúdio do streaming, acho difícil. Pode acontecer, talvez, do filme justamente da Bigelow acabar dançando. O Bradley Cooper não desiste e dessa vez tentará a sorte com Is This Thing On? Perto de Nasce Uma Estrela e Maestro, o projeto da Searchlight Pictures é o menor do diretor e traz uma história universal sobre separação com meio artístico de pano de fundo. O Will Arnett é um nome querido da indústria e a Laura Dern sempre está no radar da academia. Is This Thing On? É o filme de encerramento do Festival de Nova York. Com o carinho que o Bradley Cooper tem, a Searchlight Pictures trabalhando com muito cuidado a produção, eu acho que,
tem um candidato aí secreto que eu acho que pode comer pelas beiradas e chegar nessa indicação. Nesse momento, está sendo pouco falado, mas a tendência é de alta. O ponto positivo é também o ponto fraco de Bugônia. O Yorgos Lanthimos e a Emma Stone fazem uma das duplas mais interessantes do cinema na atualidade. E a Academia reconheceu isso com A Favorita e Pobres Criaturas. Logo, eles podem conseguir repetir a dose nessa temporada, ou também haver uma sensação de desgaste, de que é hora de dar um tempo, igual aconteceu nessa temporada, com Tipos de Gentileza, que ficou totalmente fora do Oscar. E a situação se complica ainda mais porque o filme está dentro da Fox Features, que é a mesma distribuidora de Tenet, hoje apontado como o grande candidato ao Oscar 2026. E para você sentir, né, como é que as coisas são, Bugônia, depois que passou em Veneza, estava lá no alto, todo mundo falando, agora vai, o filme vai ser indicado e tal. Quando veio Tenet em Telluride e aquela aclamação toda, a onda pro Bugônia deu uma queda. E o filme vem despencando nas previsões da imprensa americana. Então, nesse momento, Bugônia está em queda livre. A questão é saber se, quando chegar no circuito comercial, o filme resgata. Emma Stone está aí para isso. Ela consegue, junto com o Yorgos Lanthimos, a parceria dos dois é enorme, mas a Emma Stone ela tem uma força que pode fazer com que Bugônia ressurja e bem, para chegar pelo menos entre os 10 finalistas. E por fim, tem Wicked for Good. O musical do John M. Chu encerra a história da adaptação do clássico da Broadway. O filme terá todo o investimento de campanha da Universal Pictures e há um nítido carinho por ele na academia, como ficou provado na edição do Oscar desse ano. Para mim, precisa acontecer uma hecatombe, uma tragédia absurda para Wicked for Good não ser indicado em melhor filme. Eu acho que ele entra nesse espaço, pelo menos na indicação certa de uma produção popular. Ainda é verdade que ali tem uma ameaça de Avatar, Fogo e Cinzas, mas seria muito incoerente você manter o mesmo nível do primeiro filme, que foi extremamente indicado, bastante elogiado, chegou a vencer categorias do Oscar, e na hora do desfecho não indicá-lo novamente. Se Duna 2 conseguiu, sinceramente, o Wicked for Good, pelo menos mantendo o nível, acho muito improvável que ele também não seja indicado, não seja um dos finalistas do Oscar 2026. Ufa, falei demais hoje. Esse vídeo aqui foi longo, mas foi por uma boa causa. Eu volto já nessa terça-feira falando dos candidatos, sim, esses favoritos ao Oscar, inclusive para ganhar de melhor filme. A gente se encontra, até lá, tchau!